Diz assim no versículo 7: E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, e diziam-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Lemos na semana passada, eu vou reler Mateus, no capítulo 3, versículo 7, na Bíblia, a mensagem. Eu vou abordar ela, nós vamos avançar sobre esse termo da fuga, sobre essa ideia de fuga. E com essa mensagem eu quero esvaziar o teu pensamento, pelo Espírito de Deus, de qualquer armadilha que o inimigo possa estar articulando sobre fuga. Eu digo fuga, eu não digo fuga de uma casa para outra, eu não digo fuga de um país para o outro, eu não digo fuga de um bairro para o outro, eu digo fuga da busca ao Senhor, de enfrentar o Senhor em oração, em joelhos, obviamente, e confessar os seus pecados. Essa fuga, a fuga da confissão, a fuga da entrega, a fuga de que um homem tem dado desculpas a vida inteira e fugido dizendo que não está pronto, dizendo que não está preparado, dizendo que não é o momento, dizendo que não é a hora, dizendo que vai fazer outra coisa. A fuga sobre o fascínio e o deslumbre da vida ou das coisas da vida, a fuga de não buscar o Senhor corretamente, devidamente. Essa fuga. A gente falou na semana passada sobre essa palavra, trazendo no dicionário as ramificações da fuga e o comportamento da fuga e o que a fuga remete por fuga, disfarçado de outros sentimentos ou de outras atitudes, mas que no final é a fuga que vai se manifestar como a insatisfação, a inquietação, a ausência de concentração. E temos uma precata de informações acerca da ramificação da fuga. Amém, igreja? A mensagem diz assim, Mateus 3,7, na Bíblia, a mensagem: quando João soube que um grupo de saduceus e fariseus estavam interessados no batismo que parecia ter virado moda. Amém, igreja? João está sabendo que o grupo dos saduceus e dos fariseus percebeu que virou moda. É moda. É moda o gospel, é moda ir à igreja, para deixar claro que o cristianismo está na moda. Só que o cristianismo que está na moda, como bem relatou aqui o evangelista Edson, é o gospel. Porque na hora em que o arrependimento de pano de saco é pregado, na hora em que as bases do evangelho é assentada e o padrão precisa ser esticado e apresentado, aí há fugas. Há muitas fugas. Muitas fugas. Não, mas não precisa tanto. Não, mas aí não precisa. Não, mas aí não pode. Não, mas aí não mexe. Não, mas aí não, isso aí é ortodoxo, isso é tirania, isso é jugo. Olha só, a igreja do ano 2025 vai discutir sobre o jugo. A igreja do ano 2025 não tem condição nenhuma de discutir sobre o jugo. Por quê? Porque a igreja vem quebrando o jugo desde o início dos anos 2000. A igreja vem quebrando os padrões, a igreja vem se adaptando ao mundo, a igreja vem criando uma geração café com leite, uma geração fraca, uma geração enfraquecida, uma geração adormecida, uma geração que não focou no reino.
pregando o evangelho da apostasia, o evangelho do dinheiro, da grana, do sucesso, o evangelho do pragmatismo, o evangelho do coach, o evangelho da técnica, psicotécnica, psiquiatra, antissocial, antissociólogo, enfim, um diabo. Como que uma igreja que vem quebrando de lá para cá, vem quebrando todos os padrões antigos, todos os rudimentos antigos, tudo que era foi quebrando. Como é que a igreja agora vai dizer que é o que não é? Não tem como, o diabo já entrou desde o início dos anos 2000. A igreja não tem padrão, a igreja quebrou o padrão. Esse cara não tem. Por isso que o pecado sexual entrou com força nas obreiras, na mesa de oração, no ciclo de oração, no altar, em todos os lugares foi entrando a praga. Por quê? Porque quebrou o padrão. Quem quebra o padrão, o que diz o provérbio? Quem quebra o muro, quem rompe o muro, o que vai acontecer? Uma cobra, um morderá, uma serpente morderá. Por quê? Porque quebrou o muro. Por isso que a gente está com uma igreja doente, convalescendo, uma igreja envenenada, uma igreja sem sangue, sem vida. Por quê? Porque uma cobra mordeu. A mesma cobra que atacou Eva e tirou Eva do jardim, a igreja quebrando o padrão, quebrando os muros, também foi mordido por essa cobra. A igreja agora está cheia de conhecimento, tem muito conhecimento. Você pega os pastores, conhecem muito, mas é o conhecimento da serpente, mas é o conhecimento do veneno da serpente, para quebrar padrão, para trocar, fazer trocadilhos com a Bíblia, para fazer trocadilhos com as regras, com as leis, como a serpente fez. Picar, Deus disse isso não, Deus disse isso não, Deus disse é para alimentar a ideia e fazer o canal do diálogo, e o diabo venceu. Amém, igreja? Nós na fuga. Então eles percebendo que era moda. Então se é moda, agora dá para ir. Amém, igreja? O quê? Se é moda, então agora dá para ir. Então é moda, então a gente vai, porque é moda. Eu quero que você entenda que esse sentimento voltou para o seio da igreja. A igreja só vai aonde tem moda, ou aonde está, voltando à leitura. E ele esbravejou raça de serpente. O que vocês pretendem? Rastejando até o rio, acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? A gente falou muito semana passada sobre isso. Mas olha só, gente, se tratando de moda e está vindo curioso, a tendência da gente é fazer o quê? Tratar bem, sim ou não? Está vendo aí, não? Só que uma coisa é vir porque quer ouvir o reino de Deus. Outra coisa é vir com a certeza de que ele quer acompanhar uma moda. Os pastores sabem que muitos que estão dentro da igreja estão fazendo a obra, estão cantando no coral, estão fazendo participação na escolinha dominical, na escolinha das crianças. Muitos pastores, todos sabem que 90, 80% dos que estão ali não querem Jesus, não têm compromisso, eles estão querendo moda. Moda do Jesus amarrado no braço, moda de Jesus amarrado no pescoço, manobra sobre o braço, e a roupinha de Jesus é rei, e soldadinho de Cristo, e modinha de esmiuído, e ninguém separado do mundo. Amém, igreja? É uma moda como todas as outras que pode ser incorporada a qualquer outra que já existe. Por isso que é facilmente possível você ver um cristão sentado vendo uma novela lasciva, maligna, maléfica, assassina. Esses dias eu estava lendo e explicando um pouco para a Anne, Isaías 33, quem habitará
e as notícias de sangue contida nos programas televisivos com um gospel, com Jesus. Isso é muito perigoso. E João vai rejeitar esse povo. Esse povo não pode estar dentro da igreja. Não, mas aí a igreja vai ficar vazia. Eu ouvi o Espírito Santo bem forte na minha alma certa vez. Eu prefiro um homem que confesse 1000 pecados do que 1000 homens que não confessem pecado algum. Amém, igreja? Poxa, mas se eu tiver 1000 para como esse pastor e faz um pacto, você cuida do entretenimento e eu cuido de trazer as almas, e o dinheiro é seu e as almas é minha e você é meu, filho do diabo. Você entende isso? Por isso que João está querendo expulsar. Pode não confessar, mas eu pago as contas, eu pago o aluguel e a luz. Está feito. O diabo perto de embora. Raça de vida. Você está pensando que você vai vir rastejando até aqui e vai lembrar a sua alma? Não vai não. Tem muita coisa ruim. Tem muita coisa que você não entendeu e você quer andar na moda. Bom, para a gente não ficar repetindo a palavra do domingo passado, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, tem um episódio dos filhos de Seba. Veja só, Atos 19, versículo de número 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de quê? De quê? Arrependimento. Amém, igreja? Com o batismo? Ó, pega essa frase, porque dessa frase o texto vai avançar em outros tópicos e vai ter um acontecimento que essa chave será pivotante para o pensamento daquilo que vai acontecer. Ó, eu vou ler. Mas Paulo disse: certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, Jesus Cristo. Ó, se arrependa e creia naquele que vem, apóstolo. Se arrependa e creia naquele que vem, apóstolo. Ó, se você for uma igreja agora de moda, se perguntar para qualquer um sentado, qualquer um, alguns versículos bíblicos ele não vai saber, aleatório, e outro, você está aqui por causa de quê? Poucas pessoas vão dizer Jesus. E se disser Jesus, ele mesmo não está mentindo. Por quê? Porque ele está sendo tendencioso na resposta, porque ele sabe que ele veio atrás da campanha do milagre, ele veio atrás da cura, ele veio atrás de porta aberta, ele veio atrás daquilo que ofereceram a ele. Ofereceram uma dádiva a ele, ofereceram algo a ele, e ele veio. Ele não está ali por Jesus, ele está pelo aquilo. Que assim que ele ganhar aquilo que ele quer, ele vai embora. E se ele não for embora, ele vai ficar uma alma cebosa dentro da igreja. Ele não vai ser um bom obreiro, ele não vai ser um bom líder, ele não vai ser um bom pastor. Ele vai simplesmente ser um homem insuportável dentro da igreja. Por quê? Porque ele não está ali por Jesus. Ele está ali por qualquer outra coisa. Então qualquer coisa vai tirar ele do foco, qualquer coisa vai tirar do foco, porque ela não está ali por Jesus. É horrível não estar aqui por Jesus. É horrível não estar na casa de Deus, como tantas outras que tem por aí afora, e lá não estão por Jesus. Isso é muito horrível. Sim. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões,
E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e perseguindo-os acerca do reino de Deus, e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto os judeus como os gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Os exorcistas, os judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham o espírito maligno, dizendo: conjuro por Jesus, a quem Paulo prega. E os que diziam isso eram 7 filhos de Seba, judeu, principal da onde? Principal. Aquelas raças víboras que João denunciou ali em Mateus, no capítulo de número 3, versículo 7, a qual lemos exaustivamente desde semana passada, eles tiveram filhos. Oi? João Batista exorta aos pais, e eles tiveram filhos, e os seus filhos agora têm ideias acerca do reino de Deus, acerca de como funciona. Por isso que é perigoso a ideia da igreja, a ideia religiosa, a ideia gospel, de produzir e fazendo e indo e falando e indo, e não houver um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno, não houver uma busca por Jesus, uma busca pela palavra de Deus, uma devoção pelas coisas de Deus, um interesse pessoal pelo Espírito de Deus, um interesse individual pela busca a Deus, vamos gerar filhos, e os nossos filhos serão piores do que nós. É o que estamos vendo hoje, a geração do início dos anos 2000 e agora que seus filhos estão com 25, 30 anos, a desgraça que está acontecendo hoje na moda gospel, o nome de Jesus sendo escandalizado à torta e à direita, uma hora é por causa de dinheiro, outra hora é por causa de campanha, outra hora é por causa disso, e pecado sexual, e mentira, e engano, e fraude, estelionato, e ganância. Nenhuma delas, ou 99% dessas acusações, 99% são reais. 1 ou 2% são calúnia. O restante é tudo real. As igrejas estão tomando dinheiro do narcotráfico. As igrejas estão assumindo o dízimo dos assaltantes. As igrejas não estão contentando-se somente com pecados, estão partindo para o estelionato. Os filhos de Seva, principal dos sacerdotes, aqueles mesmos sacerdotes, eram eles, o mesmo concílio que estava lá no batismo de João, o batismo do arrependimento, eram eles. Agora os filhos deles têm ideia, os filhos deles têm uma ideia. Então eu sei como é que eu vou fazer agora eu sei, é o Deus dos profetas, né? É o Senhor dos profetas, né? Entendi, eu já sei agora. Então eu vou falar os profetas e falar Deus, né? Entendi. Versículo 15: respondendo, porém, o espírito maligno e disse: conheço Jesus,
E bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Conheço Jesus, conheço os profetas também. E vós, quem sois? Lembrando que João chamou lá em Mateus 3, versículo 7, raça e víboras. Cara, gente, se uma víbora tiver filhos, ela já é o quê? Pequenas cobras. Sim ou não? Se os filhos das cobras tiverem filhos, vai gerar o quê? Ovelha? Vai gerar girafa? Vai gerar cobrinha? O diabo está dizendo assim: ó, eu sei quem é Paulo, sei quem é Jesus, eu só não sei quem é você. Eu não te vi na madrugada de oração, eu não te vi no jejum, eu não te vi na consagração, eu não te vi no devocional, eu não te vi na busca, eu não te vi na sinceridade, eu não te vi desprendido do mundo, eu não te vi na ausência de murmuração, eu não te vi na ausência de fé, eu não te vi. Eu te vi em todos os lugares de mal. Todos os quadros que eu mandei você assinar, você assinou. Tudo que eu mandei você falar, você falou. Tudo que eu mandei você pensar, você pensou. Eu comandei você de lá para cá. Você vai fazer agora. O Espírito maligno em cima de você. Você vai fazer. Você vai fazer? O que eu vou fazer? O que a igreja vai fazer? Ó, vai ver se a igreja agora não baixou o duelo. Lembra do duelo dos anos 90? Finalzinho dos anos 90? Era duelo. Vai lá ver se tem duelo. Vai lá ver se tem duelo. Não, as leis mudaram, os padrões mudaram, a lei mudou porque a igreja afrouxou. Não, mas agora é questão de cultura. A cultura avançou porque o evangelho diminuiu. A verdade perdeu a força. Por quê? Porque eu já vi os profetas do Senhor em Brasília gritando com a caixa de som, com 5, 6 caixas de som de quase 3 metros de altura cada uma. Tira o homossexualismo da igreja agora! Eu olhava assim para o guarda de Brasília, olhava para a polícia de Brasília, vai falar nada não? E eles não tinham força para falar. Eu vi os profetas do Senhor no parlamento da Itália, os parlamentares, a guarda federal da Itália, eles dizendo: vocês agora que transmitiu lei para o mundo inteiro, agora executa leis que vão ofender o Senhor. Quem que disse que vocês podem liberar o homossexualismo, o aborto? E foi dando, e eu disse: pode ligar o microfone, vão prender os profetas, vão acabar agora no discurso. Só quando acabar, aí vai acabar. Por quê? Porque o peso da palavra da verdade ainda está nele. Amém, igreja? Enquanto isso, a igreja vai seguindo a moda e indo em direção à moda e perdendo o espaço da verdade. E esses homens vão encontrar isso. Esses homens vão se deparar com isso. E eu quero que você entenda que você também vai se deparar. Eu também vou me deparar. Uma hora o diabo vai estar na frente e vai perguntar a você: quem é você? Eu quero que você entenda que já a perseguição vai inflamar. Pastor, mas o Senhor vai tirar a igreja. Mas a perseguição vai inflamar em alguns lugares de uma tal maneira que vai parecer que o Senhor já tirou a igreja. E nessa hora que o diabo vai chegar para muitos dentro da igreja, para muitos da igreja, para muitas igrejas, e vai dizer: quem é você? Eu conheço a Jesus e eu sei quem é Paulo, eu sei quem são os profetas. Atenção,
sei quem é você. Gente, a gente precisa fazer conhecido de Deus. Diga agora, Deus. A gente vai sair daqui para se fazer conhecido de Deus, no mundo espiritual. Versículo 16. E vós, quem sois? E soltando deles, o homem tinha espírito maligno, assenhoraram-se dos dois, mais do que as mãos deles, ou mais do que neles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos que habitavam Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu um temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos. Por que depois desse acontecimento agora há um avivamento? De quê? De arrependimento. Muitos começaram a confessar, muitos começaram a abandonar em arrependimento. Em praça pública, lembra do batismo? Mateus 3,7. E muitos vinham às águas para confessar os seus pecados. E muitos gritavam, descendo às águas e vomitando o pecado, gritando: eu me arrependo, eu me envergonho, eu me constranjo. Assim eles voltaram a fazer depois que o diabo meteu